Eu me chamo Cameron. Não é sexta-feira, mas tem aquela sensação. Eu atualmente lidero 2 ministérios desta igreja. Lidero o APTO, que é o ministério voltado para o M de maturidade. E também eu lidero há 3 anos, tenho o privilégio de liderar o Celebrando Restauração. Celebrando Restauração é um ministério que visa ajudar pessoas que querem lutar com seus traumas, vícios e maus hábitos para viver em vitória em Jesus Cristo. É com um sentimento um pouco misto que eu estarei no final deste ano entregando a liderança do Celebrando Restauração para o Nelson e a Rosvita, líderes atuais do Geração Radical, que vão temporariamente, pelo menos, acumular estes 2 ministérios, para que eu possa me dedicar ainda mais a essa área de maturidade, ao apto e principalmente às novas iniciativas da escola bíblica para o ano que vem. Não é muitas vezes que eu tenho a oportunidade de vir aqui e estar com vocês pregando, e isso sempre me deixa um pouco nervoso para saber o que eu devo fazer, para fazer bem aquilo que eu quero fazer. O que me lembra uma história de um menino cujo pai era pastor. O menino, um belo dia, se aproximou do seu pai e disse: "Pai, por que o senhor sempre dorme antes de pregar?" E o pai disse: "Não, filho, eu não estou entendendo o que você quer dizer." Ele disse: "Pai, é que eu tenho percebido que pouco antes do senhor subir ao palco, sempre o senhor fecha os olhos, baixa a cabeça e fica lá dormindo um pedaço." Aí o pai disse: Não, filho, não é isso, eu não estou dormindo, eu estou orando. É que sempre que eu vou pregar, eu oro primeiro, pedindo a Deus que Ele me ajude a pregar bem." E o menino escutou aquela explicação e ponderou um minuto e disse: "E pai, por que Deus nunca atende às suas orações?" Bem, eu não queria que isso acontecesse comigo, então eu decidi começar com uma boa pregação, nesse caso de uma outra pessoa, e trabalhar em cima. Boa parte daquilo que nós vamos falar hoje à noite não é original comigo. No ano passado, em julho do ano passado, eu tive o privilégio de passar 10 dias das minhas férias com um conselheiro cristão. E durante aqueles dias ele me emprestou um CD com uma pregação de um autor e pastor chamado John Lynch. Uma pregação que, como poucas pregações em toda a minha vida, mexeu com a minha vida, mudou a minha perspectiva de Deus e da vida cristã. Eu considero um enorme privilégio poder estar aqui com vocês hoje e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem me ensinado durante este último ano e que, ao meu entender, é, na realidade, o início de uma nova etapa, de uma nova caminhada na minha vida espiritual. Então, sem maiores demoras, vamos começar aqui orando a Deus e colocando tudo isso diante dEle. Senhor Deus, eu quero de uma forma muito pessoal aqui hoje reconhecer que Tu tens mexido com a minha cabeça durante este ano. Tens me ensinado uma nova visão de Ti, em primeiro lugar, da Tua palavra, do Teu projeto, da minha relação contigo. Pai, eu quero expressar isso hoje. Eu sei que é o Teu propósito agir aqui. Eu peço a intervenção do Teu Espírito Santo, que eu possa sumir, para que as demais coisas aqui possam sumir, para que Tu possas aparecer cada vez mais. Mexe com os nossos corações, Pai. É por isso que nós viemos para cá. Não foi por outra razão. Obrigado, Senhor Jesus, no nome santo de Jesus. Amém. Como alguns de vocês já sabem, eu nasci num lar cristão em 1961. Motivado pela primeira gravidez, a minha mãe decidiu colocar algumas coisas em ordem na sua vida. Mais importante sendo uma reconciliação com Deus. Como resultado disso, o meu pai acabou se convertendo e eles passaram a se congregar numa igreja batista de uma linha extremamente conservadora. Eu aprendi nessa igreja que Deus é um Deus de perfeição. Ele tem padrões perfeitos e Ele quer que eu seja perfeito como Ele é perfeito.
Não era difícil, então, a partir daí, imaginar que o maior passatempo de Deus lá no céu era contar quantas vezes eu conseguia acertar ou errar este padrão durante o decorrer de um dia. Diante de um Deus contador de pecados, a vida cristã, para mim, se resumia, em grande parte, em não pecar. E para não pecar, eu precisava me esforçar muito. E foi exatamente isso que eu fiz. E por motivos que vocês vão entender daqui a pouco, posso dizer que, infelizmente, eu aprendi a não pecar muito bem. Eu me considerava, e posso dizer que a maioria das pessoas ao meu redor também me consideravam acima da média. Eu era um bom menino, um bom filho, um bom aluno. Dediquei minha vida ao serviço do reino, me formei com honras na faculdade, depois completei um mestrado com honras num seminário teológico, e ao terminar fui convidado para ingressar no ministério pastoral, aqui com o pastor Armando, no finalzinho de 1987. Eu imaginava que Deus estava, com raras exceções, bastante impressionado comigo. Certamente, a maioria dos crentes ao meu redor estavam. O que eu não entendia na época era que tanto esforço, tanto aparente sucesso religioso, tanta aparente obediência, na realidade, era evidência do meu pecado mais profundo. O passo 1 dos 12 passos que trabalhamos no Celebrando Restauração começa dizendo: admitimos ser impotentes. Semelhantemente, o primeiro das bem-aventuranças diz: felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Impotente? Espiritualmente pobre? Outro sim, eu não. Eu era espiritualmente rico, resultado direto do meu esforço. Deus não precisava me dar tudo de graça, eu merecia pelo menos uma parte da sua graça. O que eu não entendia era que mais do que assassinato, mais do que adultério, mais do que a mentira, mais do que tudo, o que Deus mais odeia é a arrogância espiritual. O que eu não entendia está explicado em Isaías 64, versículos 6 e 7, que dizem: as nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Nós murchamos como as folhas do outono. Os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. Eu fazia parte dessa multidão. E apoiado no meu próprio esforço, como diz o texto, comecei a murchar como a folha no outono. Mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um crente no Senhor Jesus há mais de 30 anos, mesmo sendo um exemplo para muitos que só conseguiam ver as minhas boas ações, que pareciam, como diz o texto, um lindo manto de justiça, eu estava murchando por dentro. A minha deformada vida espiritual, que dependia mais de mim do que de Deus, estava me tornando cada vez mais um embuste da vida cristã. A folha murcha e seca é levado pelo vento do nosso pecado, diz o texto, e na minha vida não foi diferente. Este vento soprou na primeira vez que conectei à internet, ironicamente, para pesquisar uma pregação. Sem querer, o resultado de uma busca me colocou no meio de uma revista Playboy online. Imediatamente, eu desconectei, mas naquele dia eu descobri de uma forma muito inocente o quão fácil era acessar pornografia na internet. Mesmo sem ter sido de propósito, me senti muito envergonhado. Então, escondi de todo mundo. E ninguém descobriu. Mas até por causa disso, uma semente foi plantada. Eu descobri que neste jogo de aparências, bastava eu mentir, cobrir, esconder ou colocar uma máscara, que eu podia usar o que passou a ser a minha droga de preferência, sem comprometer a minha bela reputação.
Poucos anos depois, a igreja me cedeu um computador para trabalhar a partir da minha residência e não demorou muito para eu mergulhar de cabeça em pornografia na internet. Hoje eu posso dizer que eu sei o que é viver o desespero do compulsivo. Eu sei o que é você não conseguir deixar de fazer aquilo que você sabe está lhe destruindo. Quantas vezes eu jurei em prantos que nunca mais eu faria aquilo. Quantas vezes eu pedi perdão a Deus só para me ver de novo fazendo a mesma coisa. Que não haja dúvida, a pornografia é capaz de produzir uma adicção que torna sua vida ingovernável igual a qualquer outra compulsão. E eu fui um dos seus adictos durante aproximadamente 1 ano e meio. Com a minha vida ingovernável, não é difícil imaginar que o meu ministério pastoral também sofreu. Eu tinha e tenho um conceito muito elevado da responsabilidade que é assumir o papel de liderança espiritual de outras pessoas. Eu sabia muito bem o alto padrão bíblico exigido de quem almeja o episcopado, e eu sabia muito bem que a minha vida não condizia com este padrão. Eu implorava a Deus que Ele me retirasse da posição pastoral, ou até me tirasse a vida, antes deixasse as pessoas cuidadas a mim sofrer por causa do meu pecado. Graças a Deus e à sensibilidade espiritual dos pastores, isso não foi necessário. Em janeiro de 1998, eu concordei com os pastores que, mesmo sem conhecer as causas, entenderam que eu precisava dar um tempo nas minhas funções pastorais. Enquanto entregar o pastorado não foi fácil, Deus me deu a convicção de que isso não era o suficiente. Para tratar o problema, eu sabia que era necessário que eu saísse da negação e denunciasse meu pecado. Apesar da vergonha, eu percebi que eu precisava me preocupar mais com a minha restauração do que a minha reputação. Graças a meu bom Deus, naquele dia, Ele me deu a coragem para tirar a máscara e assumir quem eu de fato era. Um filho pródigo, que mesmo tendo o pai mais generoso e compassivo do mundo, insistia em comer ração de porcos compulsivamente. Naquele dia eu vim descobrir que é melhor ser exatamente quem você é, mesmo que isso seja menos do que você ou os outros gostariam que você fosse, do que parecer quem você gostaria de ser, a preço da honestidade da sua alma. Eu estou limpo da minha compulsão por pornografia há mais de 8 anos, mas o mais importante é que eu não usei hoje e pretendo não usar. Graças a meu poder superior, Jesus Cristo, a minha família, a uma maravilhosa igreja, a parceiros de prestação de contas que sabem de todas as minhas lutas e todas as minhas fraquezas, e ao Ministério Celebrando Restauração, que pelos seus exemplos e ensino me inspira e instrua a cada semana. A história da minha desgraça é só mais uma entre milhões que se repetem todos os dias, dentro e fora da igreja. Mas esta história, na realidade, é muito mais antigo do que isso e do que eu. A minha história é só um pequeno exemplo moderno dos efeitos da desgraça que atingiu a humanidade há muitos anos atrás. Gênesis capítulo 3, vocês conhecem a história? Depois de Adão e Eva pecar, o texto diz assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz de Deus, do Deus eterno, que estava passeando pelo jardim. Então, se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Deus eterno chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Como se Deus não soubesse, né? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi.
Eu estava com medo, porque eu reconheci que eu estava nu, por isso me escondi. Deus, eu fiquei com medo. Pela primeira vez eu me senti nu, eu me senti envergonhado, eu não sabia o que fazer. Então eu me escondi. Naquele dia, Adão começou um terrível legado. Ele foi o primeiro homem a se preocupar se alguém estava olhando. O primeiro homem a desviar o seu olhar. É a primeira vez que observamos alguém se cobrindo, fingindo ser diferente do que ele é, de quem ele é. E como uma pedra lançada no lago da humanidade, a ondulação vem até nós. Agora, quando você e eu temos medo, quando somos envergonhados ou expostos, quando fazemos algo contra Deus ou contra alguém, ou alguém faz algo contra nós, alguma coisa acontece. Eu me sinto nu, eu me sinto exposto, envergonhado. Então eu me encho de medo, que eu quero me esconder. Eu passo a achar que eu não sou o suficiente, que estou aquém do padrão, e então eu me escondo, de uma forma ou de outra, eu me escondo. Adão iniciou o padrão, eu me tornei profissional. Desde que nos conhecemos por gente, temos nos escondido atrás de caricaturas de quem gostaríamos de ser. Agimos como bons atores para sermos aceitos. Se sou bom o suficiente, se sou talentoso, bonito, competente, educado, espiritual o suficiente, eu serei amado, abençoado, aceito e feliz. Mas se não, serei rejeitado, discriminado, desprezado, censurado e condenado a viver uma vida miserável de segunda categoria. O pior é que não só acreditamos isso em relação às pessoas, como também achamos que é assim que Deus nos vê. Basta ligar a televisão de manhã, de tarde, de noite, e você verá uma fila interminável de pastores e pregadores essencialmente ensinando que a qualidade da sua vida na terra é resultado direto de quanto você tem conseguido agradar a Deus, e de que Deus se agrada mais de quem obedece mais. Esta visão de Deus me lembra de uma história que eu ouvi quando eu ainda era menino. Dizem que um novato chegou no céu e estava conhecendo as instalações, e São Pedro estava levando ele num tour e mostrou para ele uma sala. Nessa sala, as paredes estavam cheias de relógios, com nomes de crentes nesses relógios. E o visitante disse: é interessante isso, São Pedro, esse aí é o tempo de vida que resta para cada uma dessas pessoas, é isso? E Pedro disse: não é nada disso. É assim que Deus mantém o controle de quantos pecados cada pessoa tenha cometido. E não é que era verdade? Enquanto o visitante ficava lá observando, os ponteiros de alguns dos relógios deram pequenos saltos para frente. Aí o visitante começou a observar os nomes naqueles relógios, e ele percebeu que não tinha um relógio para mim. Aí o visitante disse: mas o Cameron não tem um relógio por quê? Ele é tão perfeito que ele não precisa de um contador aí? Pedro começou a rir, ele disse: que nada, Deus guarda o relógio dele lá na sala, a gente usa como ventilador. Nós rimos da piada, mas nós inventamos essas histórias porque nós acreditamos na teologia que tem por trás. Admita, de uma forma ou de outra, você não acredita que Deus mantém um registro dos seus pecados e que Ele consulta para decidir como dispensar privilégios e punições? Nós acreditamos que se queremos uma vida melhor, precisamos ler mais, orar mais, jejuar mais, evangelizar mais, meditar mais, pregar mais e dar mais. Por outro lado, precisamos fumar menos, beber menos, fofocar menos, sonegar menos, jogar menos, cobiçar menos, e se não conseguirmos, pelo menos, aparentar menos. Mas aí vem o doce evangelho da graça, o doce evangelho de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou
pecado por nós, aquele, Jesus, que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vocês estão vendo o que ele fez? Nós trocamos de lugar com o Santo Filho de Deus. Agora a condição de justo, puro, santo, que era de Jesus, é imputado, é creditado a nós. Nós somos cobertos pela sua santidade. Nossa nudez é escondido pelo seu manto de justiça, pela disposição de Jesus de assumir a nossa vergonha, de se expor, de se tornar nu e permanecer nu, e não colocar uma máscara e sofrer a nossa penalidade. Ai, um dia eu acredito nestas verdades, e então, pum, o padrão é interrompido. Se antes eu tinha uma programação genética que me levava a crer que era necessário agradar para ser amado, agora uma nova programação começa a ser instalada. Eu sou uma nova criatura. Eu ouso acreditar que eu sou amável só porque Ele me ama. Eu ouso acreditar que eu sou aceito, que eu sou o deleite de alguém, que eu sou justo. Eu passo a acreditar que Ele me fez amável, que eu sou exatamente quem Ele queria que eu fosse. Deus só precisava de uma forma de quebrar as barreiras, quebrar as correntes da morte e da separação. E em Cristo Ele assim fez. E eu me entrego a Ele em gratidão e passo a segui-lo como discípulo. Esta parte nem é tão difícil. Para muitos de nós, esta ficha já caiu. Entendemos que nós precisamos de um Salvador, que não conseguiremos chegar ao céu sem uma intervenção divina. Não, nosso problema é a recaída. Talvez você atravesse uma temporada onde você não sente o amor dele tão presente. Você passa por um deserto espiritual, ou talvez você pisa na bola e peca de uma forma que você tinha jurado nunca mais repetir. E lentamente você permite que a mentira reanima. Você começa a concluir que esta sensação de abandono, ou a presença de circunstâncias negativas na sua vida, deve-se à insatisfação de Deus com você. E o ciclo recomeça. Você tenta arrumar mais as coisas. Você faz algumas promessas. Você decide levar seu comportamento ainda mais a sério. Você dá um polimento, coloca a casa em ordem. Certo de que aí tudo vai melhorar. Aí o rio de bênçãos vai voltar a fluir. Deus está um pouco zangado comigo, mas eu vou ajeitar a minha vida. Aí eu vou dar um jeito, aí vai ficar tudo bem de novo. Pouco tempo depois, você chega a uma encruzilhada no seu caminho. É como se um belo dia, sem nenhum aviso, você se depara com duas opções de entrada. Existem duas placas, uma para a direita, outra para a esquerda. Uma placa diz, este caminho para agradar a Deus. Este outro caminho para confiar em Deus. Mas espera aí, eu não quero ter que escolher, eu só queria continuar no meu caminho, onde eu estava, numa boa. Na realidade, eu quero ambos. Mas aí estão as duas principais motivações que vão te mover no resto da sua caminhada. Então eu passo a contemplar, confiando em Deus. Vamos ver, confiando em Deus? Mas como é que eu faço confiar em Deus? Assim, o que é que eu tenho que fazer? Eu não estou entendendo. Mas me parece como fazer nada. Agradando a Deus. Agradando a Deus. É isso que eu quero fazer? Nossa, eu quero agradar a Deus. Eu acho que encontrei o meu caminho. É isso aí. Depois de tudo que Ele fez por mim, caramba, Ele merece. Eu preciso agradar a Deus. Eu vou seguir esse caminho. Então eu começo a caminhada buscando agradar a Deus.
E um belo dia eu me deparo com um enorme galpão. E esse galpão tem uma porta. E acima da porta tem uma placa. A placa diz: lutando para ser tudo que Deus quer que eu seja. É isso aí. Lutando para ser tudo que Deus quer que eu seja. Eu quero ser tudo que Deus quer que eu seja. Eu vou buscar esse negócio. Caramba, eu estava precisando de um caminho. Eu preciso fazer mais. Eu preciso ajeitar a minha vida. Eu vou entrar nessa batalha. Eu vou lutar para ser tudo que Deus quer que eu seja. A porta tem um trinco. E acima do trinco está escrito: esforço próprio. Esforço próprio? Mas é isso aí. Eu preciso fazer por onde? Eu estou aqui muito acomodado, eu estou esperando Deus fazer por mim, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que agora ficar sério com Deus. Para de vacilar, eu agora vou me esforçar. É isso, eu vou entrar por aqui. Quando eu entro dentro desse galpão, eu sou tomado pelo ruído de centenas, não, milhares de pessoas conversando animadamente. Assim que eu entrar, uma recepcionista se aproxima de mim. E ela fala numa voz bem educada, ou seria açucarada: olá, bem-vindo à sala das boas intenções. E eu digo: olá, nossa, isso é legal. Olha aqui, eu acho que eu encontrei o meu lugar. Encontrei as pessoas rendidas, apaixonadas, com as quais eu quero ficar. E aí, pessoal, como é que está todo mundo? De repente, um silêncio. Todos viram e me olham. E aí, quase em uníssono, começa: estou bem, estamos bem. Estamos bem, tudo legal, tudo bacana, tudo em riba, legal, realmente legal, muito bem. Família está bem, emprego está ótimo, estamos crescendo, nos esforçando, negociando, melhorando. Estamos bem, muito bem, obrigado, excelente. E aí, falando sério, estamos bem, tudo bem, bem, muito bem, é isso aí. E como é que vai você? Puxa, obrigado por ter perguntado. Para ser sincero, eu já estive melhor. Mas eu acho que agora tudo vai ficar ótimo. Agora que eu estou com vocês, os servos apaixonados, motivados do Senhor, porque é isso que eu quero para mim. Eu estou animado, eu vou conseguir, dessa vez eu vou conseguir. Pelo menos eu acho que eu vou. É porque às vezes assim, me vêm uns desejos estranhos, não sei bem direito de onde. E a recepcionista faz assim. E ela me chama para perto. E ela me entrega uma máscara. Eu recebo aquela máscara e eu não entendo bem o que eu faço com isso. Eu olho para as pessoas ao meu redor, está todo mundo gesticulando. Então eu coloco. E imediatamente eu digo: estou bem, muito bem, por sinal. E um ar de alívio toma conta daquela sala. E as pessoas voltam para suas conversas animadas. Eu estou na sala das boas intenções. E à medida que caminho para o fundo do salão, eu percebo uma faixa na parede de trás. Na faixa está escrito o seguinte: trabalhando no meu pecado para atingir um relacionamento íntimo com Deus. Pronto, é isso aí. Isso descreve tudo que eu sempre senti. Faz sentido. Sempre que eu tento conversar com Deus, eu tenho essa sensação como se Ele estivesse lá longe, do outro lado, e eu estou aqui, e entre eu e Ele está esse montão de pecados não resolvidos e pendências, mas tudo isso vai parar agora. E agora eu estou motivado, eu estou aqui com essa multidão de pessoas fervorosas, e agora eu vou escalar essa montanha, eu vou derrubar essas barreiras. É isso que eu preciso. Eu vou estar próximo de Deus. Deus, eu não sei se você consegue me ouvir assim. Eu sei que esse monte de pecado aqui ainda é uma barreira assim, mas se você consegue me ouvir, eu te amo. Eu vou dar um jeito nesse negócio, tá certo?
daqui a pouco, um dia bem próximo, eu vou estar íntimo de ti, Pai, me aguarde. O que ninguém me explica é que focar no pecado é como andar em areia movediça. Eu posso até fazer os movimentos de quem está andando, mas quanto mais eu me mexo, mais fundo atolo. Deus simplesmente não tem dado a mim e a você as ferramentas necessárias para lutarmos sozinhos contra o pecado. Dependemos dele, mesmo que não admitimos. Mas, na minha inocência, eu ainda me sinto bem. Esta sala tem sinceridade e perseverança, coragem, disciplina, corações rendidos e fervorosos, determinação e a busca da excelência. Sim, este é o lugar que eu estava procurando. Eu vou fazer Deus tão feliz e aí um dia, não muito distante, nós vamos ser íntimos. Mas as semanas passam e se transformam em meses. E eu começo a observar que muitos aqui são um pouco cínicos. E não são poucos que mostram sinais de estresse e cansaço. Estão se esforçando tanto. Muitos parecem solitários. E se você os pegar desprevenidos, quando pensam que ninguém está observando, você percebe uma profunda dor e solidão estampados nos seus rostos. As conversas são um pouco superficiais e parecem reservados. O que não faltam são clichês e receitas e respostas politicamente corretas. Aos poucos, eu me sinto mudando em relação a tudo isso. Não estou tão à vontade como antes. Surgem dúvidas e inquietações que nem me sinto à vontade para expressar. Sinto-me ansioso e nervoso. Tenho a impressão que se eu não atender às expectativas, ou pelo menos manter as aparências, que eu não serei aceito pelas pessoas neste lugar, e talvez nem por Deus. Quanto mais tempo passo na sala das boas intenções, mais decepção sinto. Percebo que apesar de tanto esforço e sinceridade, eu continuo a pecar. Alguns dias eu sinto que eu não faço outra coisa. Se torna uma fixação, uma obsessão por não pecar. Parece que nunca é o suficiente. Sinto que dou tudo em uma tentativa fútil de agradar um Deus que nunca é satisfeito. E eu estou tão cansado. Demora. Mas enfim descubro que o que começou como um desejo sincero de agradar a Deus tem se transformado em uma obrigação de agradar. O que começou como um prazer tem se transformado em um fardo que me obriga a responder continuamente: o que mais preciso fazer para manter Deus satisfeito? Finalmente me falta fôlego de tanto me esforçar. Eu estou tão cansado, tão decepcionado, que mesmo sem pensar em alternativas, mesmo sem saber para onde eu vou, eu só sei que eu não posso continuar aqui. E eu viro e eu saio cambaleando por aquela porta por onde eu comecei e volto para aquela encruzilhada. Temos que admitir que na sala das boas intenções existe uma falha crítica. A sala das boas intenções reduz a santidade a uma fórmula. Mais comportamento correto, somado com menos comportamento errado, resulta em santidade. Preste atenção. Mais fidelidade no dízimo, somado com menos ira com seus filhos, lhe transforma em supercrente. Não são estas coisas que produzem santidade. Quando eu abraço esta teologia, esta visão de Deus e do mundo, eu não me deixo outra saída a não ser escapar, fugir, fingir, me esconder. Porque eu vou falhar, eu vou pecar, e quando isso acontece, a minha sensação de santidade vai embora, e eu me sinto novamente um condenado.
eu me sinto envergonhado, eu me sinto nu. E diante de Deus e dos meus irmãos, só me resta esconder. Esta visão desconsidera a santidade, a condição de justo que Deus já colocou em mim. Nós não podemos resolver nosso pecado nos esforçando para eliminá-lo. Sim, nós amadurecemos em santidade. Mas se nós desconsideramos o manto de justiça que já é nossa, com cada falha, sentimos que perdemos a aceitação de Deus e queremos correr de novo para o arbusto e vivermos escondidos atrás daquilo que achamos ser uma proteção. Esta forma de entender Deus e sua obra restauradora para um mundo ferido nos mantém imaturos. Esta teologia antropocêntrica que coloca sobre nós o fardo de ter que controlar nossos pecados está quebrando os nossos corações. E apesar de ter nos decepcionado milhares, milhões de vezes, nós continuamos esperando que desta vez, talvez desta vez, eu vou conseguir controlar o meu pecado, o meu mau hábito, a minha compulsão, o meu vício. Talvez desta vez eu vou conseguir encolher aquela montanha de pecados. E aí, Deus e eu, um dia, talvez, possamos ser íntimos. Mas esse dia não chega. E aos poucos, esta pressão me sufoca. A primeira coisa que desaparece é a alegria do Senhor. É a alegria no Senhor. Mas finalmente eu chego ao ponto que eu não consigo mais respirar. Eu preciso sair desta sala. Eu não aguento mais esta pressão. E então eu me mando. E agora eu me vejo de volta àquela encruzilhada. No caminho por onde passei. Parece que passou uma eternidade. Lá estão as duas placas. Uma eu já conheço, agradando a Deus. O outro, confiando em Deus. Confiando em Deus, parece tão simplista, tão menos heróico, tão etéreo, tão vago. Eu não sei nem o que eu tenho que fazer, a não ser confiar. Mas não me resta outro caminho. Alô, existe outro caminho? Não, eu acho que não. Então eu começo a caminhar. E eu me deparo com outro galpão enorme, e novamente uma porta, e uma placa acima dessa porta. E a placa diz: vivendo a partir de quem Deus diz que sou. Vivendo a partir de quem Deus diz que sou? Eu acho que eu nem sei direito o que isso quer dizer. Interessante. A porta também tem um trinco. E acima do trinco está escrita a palavra humildade. Humildade. É isso. É isso. É isso. É que eu tenho me esforçado tanto, eu tenho tentado tanto. Eu já me esforcei, eu não consigo. Deus, se depende de mim, Deus não vai dar certo, eu desisto, eu me entrego, vai ter que depender de ti, Pai. E como se essas palavras fossem uma voz de comando, a porta se destrava, e eu giro o trinco e eu entro dentro da sala. Novamente eu encontro centenas, milhares de pessoas conversando e novamente vem uma recepcionista que vem falar comigo. Bem-vindo à sala da graça. Eu respondo com mais de um pouco de receio, porque eu já estive num salão parecido. Obrigado. Mas ela insiste: diga-me, como é que você está? E à medida que ela pergunta, todos na sala viram e olham para mim, suspendem suas conversas e esperam a minha resposta. E agora eu me sinto pressionado.
como se estivesse vivendo tudo de novo. E eu reajo defensivamente. Eu estou bem, muito bem. Tá bom? Estão satisfeitos? Em vez de voltar às suas conversas alegres, todos continuam me olhando. E agora eu me sinto julgado. E agora eu me zango. Tá bom. Se vocês todos insistem em saber, eu não estou nada bem. Aliás, eu estou péssimo. Eu estou cansado e confuso e não é de agora. Eu estou com medo e me sinto solitário. Estou depressivo e a maior parte do tempo eu não consigo dar um jeito na minha vida. Eu estou tão inseguro que eu não sei mais o que fazer, o que me deixa imobilizado, o que só piora as coisas. E se vocês soubessem metade das coisas que passam pela minha cabeça todos os dias, vocês iriam me expulsar da sua panelinha. E quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar por isso. Eu desisto, eu me demito, eu vou embora. Querem mesmo saber como é que eu estou? Eu estou péssimo, obrigado por ter perguntado. Decepcionado, eu me viro para ir embora, quando do fundo da sala, eu escuto uma voz gritar: como é que é? Só isso? É só isso que tu tem para confessar? Cara, tá muito pouco. Eu empato a sua confusão, culpa e pensamentos ruins, e ainda viro o jogo com meu pecado compulsivo e as minhas dores lombares. Eu quase esqueci. Estou endividado até dizer chega. E sou tão desafinado que crianças choram quando eu canto. Cara, é bom aumentar a sua lista um bocadão, companheiro. Se você pensa que vai assustar alguém por aqui. E a recepcionista me toca no braço e me diz: eu acho que ela quer dizer que você é bem-vindo aqui. E eu pauso e eu me sinto encorajado. E eu viro em direção à voz e eu digo: você também teve dificuldade em lembrar aniversários? E agora a voz se aproxima e explode: aniversários? Cara, eu não lembro o meu próprio, ora. De repente a multidão se parte e a pessoa aparece. E eu sou abraçado por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E a sala se enche daquele riso gostoso que é exclusivo de amigos íntimos. E eu sou recebido com muitos abraços sinceros e carinhosos de pessoas simples, falhas, machucadas, mas autênticas. E não existe uma máscara sequer nessa sala. Sinto-me em casa e começo a olhar ao meu redor. Observo que, como na outra sala, esta também tem uma faixa na parede de trás. Só mais tarde vou refletir sobre o que isso quer dizer, mas por enquanto eu leio: ao lado de Deus, com meu pecado diante de nós, tratando disso juntos. Eu estou na sala da graça. Graça, 122 vezes no Novo Testamento. Um conceito temido, odiado pelos judaizantes de Romanos 5-8. Paulo, não ouse ensinar estes conceitos ao povo. Não ouse ensiná-los sobre sua posição em Cristo. Não ouse ensiná-los que as listas morreram. Não ouse ensiná-los que não há mais condenação. Não ouse ensiná-los sobre liberdade em Cristo. Paulo, você não sabe do que são capazes, eles são maus. Paulo, precisamos controlá-los. Se removemos a pressão, vão cair na gandaia, vão exagerar, vão abusar, vão pirar, vão aproveitar para viver um cristianismo sem compromisso, vão se distanciar de Deus, vão entrar em rebeldia. E Paulo olha para eles e diz: sabe, vocês têm razão. Não fosse por duas coisas. Primeiro, eles têm uma nova identidade. Homens e mulheres de Deus. Eu, no meu pior dia, ainda sou Cameron em Cristo. É Cristo em mim, com a minha nudez, a minha vergonha, o meu pecado coberto por um manto de justiça, sempre. E não só isso, mas temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós,
para nos orientar, nos convencer e nos encorajar. Paulo tenta explicar uma coisa difícil para os judaizantes, esses legalistas compreenderem. Como podiam entender como seria um relacionamento baseado em amor com um Deus que para eles era só uma fonte de cobrança e condenação? Como imaginar que estes filhos da graça não iriam se esquivar de Deus, dada a oportunidade, se o que eles, os judaizantes, passavam o dia discutindo era qual era o limite mínimo da lei? Paulo tenta explicar que estes filhos, segundo a graça, não querem abusar da sua liberdade em Cristo. E aqui entre nós, se quisessem abusar, poderiam fazer tão bem debaixo da graça como debaixo da lei. Mas imagine se o alvo do projeto de Deus para a restauração do homem não é controlar seus comportamentos, mas libertar seu coração para que possa perder seu medo, para que possa se livrar da sua necessidade de esconder por trás dos arbustos da vida e se aproximar de Deus. E andar com Ele no final da tarde. E ser amigo dEle, e ser íntimo dEle pelo qual estão apaixonados. Isso a lei não faz. Para isso é necessário graça. Graça é a aposta do Novo Testamento. E é também o nome de um artigo que publicamos no seu boletim, desse mesmo pastor John Lynch, de quem eu ouvi uma pregação. A aposta do Novo Testamento é Deus dizendo como vai ser se eu lhes disser quem são. E se eu tirar qualquer elemento de dúvida e condenação, julgamento e rejeição. E se eu disser que os amo e sempre os amarei, que nunca poderei amá-los mais do que já amo, e que eu os amo agora, não importa o que tenham feito, o mesmo tanto que eu amo o meu próprio filho. E se eu disser que possuem uma nova natureza, são santos, não pecadores, sendo salvos, que devem estribuchar-se, serem melhores do que realmente são, para serem considerados crentes? E se soubessem que nossa amizade não é baseado no quão pouco pecam, mas o quanto deixam que eu os ame? Esta é a aposta do Novo Testamento. E está sendo colocado em prática em mim e em você, neste exato momento. Nós somos os cobaias. Existe um versículo no livro de Hebreus, Hebreus 11:6, examinamos rapidamente na semana passada. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês percebem os dois caminhos? Vocês percebem que confiar é o que agrada a Deus? Vocês percebem que não há como agradar a Deus sem confiar nele? Então eu posso andar pelo caminho da busca por agradar e nunca vou conseguir agradá-lo o suficiente e nunca aprenderei a confiar nele, porque tudo diz respeito à minha suficiência. Mas se eu caminhar pelo outro lado, aprendendo a andar, confiando em Deus, Ele vai olhar para mim e dizer: Cameron, você nunca me agradou tanto. Entendam, o desejo de agradar a Deus é um desejo incrivelmente bom. Só não pode ser a motivação principal das nossas vidas, ou irá aprisionar nossos corações. Porque se a única coisa que temos para oferecer a Deus é nosso esforço moral para agradá-lo, voltaremos à estaca zero, onde nossa incapacidade de viver uma vida santa nos colocou originalmente na necessidade de um Salvador. Colocamos o carro antes dos bois e achamos que a busca de agradar a Deus é um caminho à santidade. Na realidade, o agrado de Deus é fruto da nossa santidade, pois é fruto de confiança nele e na obra dele em nós. Então eu volto a pensar sobre aquela faixa no fundo do salão, que diz:
ao lado de Deus, com meu pecado diante de nós, tratando disso juntos. Este tempo todo eu achava que Deus estava lá longe, impedido de se aproximar por causa do meu pecado, que eu tinha por obrigação resolver. Mas imagina se, na realidade, por causa do sangue de Jesus Cristo, Ele nunca esteve lá longe. Como é que seria se Jesus tivesse superado o meu pecado para se aproximar de mim? Como é que seria se Ele ficasse na minha frente e me olhasse olho no olho e acariciava o meu rosto e colocasse as suas mãos nos meus ombros, dissesse: eu sei, eu entendo, não se preocupe, eu te amo tanto, eu sei de tudo e eu não estou envergonhado. Eu soube antes de criar o mundo. E nada que você possa fazer pode me fazer lhe amar mais. E nada que você faça vai me fazer lhe amar menos. Eu sou louco por você. E se Ele colocar seu braço ao redor dos meus ombros, e nós passarmos a olhar meu pecado juntos, o que é que Ele diria? Bem, no meu caso, Ele iria dizer: vixe, é um montão de pecado aí, cara. Mas não tem problema. Eu já sabia. Nada disso me surpreende. Não tem nada aqui que o sangue de Jesus não resolve. Na realidade, eu soube disso antes de escolher você para ser filho meu. Mesmo assim, mesmo diante de tudo isso, eu sou louco por você. E aí eu te pergunto, somos novas criaturas ou não somos? Com certeza. Somos tão diferentes quanto a noite é para o dia. Temos recebido uma nova identidade na nossa essência. Já somos novas criaturas e agora temos o privilégio de sermos transformados naquilo que realmente somos. Se eu trouxe uma lagarta para um biólogo e pedisse para ele descrever o DNA desta criatura, ele iria me retornar com um laudo dizendo: Cameron, eu sei que isso lhe parece uma lagarta, mas eu preciso lhe dizer, com base no que há de mais moderno e científico de avaliação, tendo examinado cuidadosamente a sua essência através de um exame do seu DNA, que o que nós temos aqui na nossa frente é totalmente, completamente uma borboleta. Incrível! Deus tem embutido dentro de uma criatura que não parece nada com uma borboleta a mais perfeita e completa essência de uma identidade de borboleta. E porque uma lagarta é uma borboleta na sua essência, irá um dia demonstrar as atitudes, atributos e comportamentos de uma borboleta. O amadurecimento da lagarta revela o que já é verdade a seu respeito. Até lá, pegar no pé da lagarta, por não ser mais como uma borboleta, não vai ajudar em nada. E provavelmente só vai ofender suas sensibilidades e levá-la a se sentir julgada e condenada e rejeitada por aquilo que não é. E levá-la a se identificar ainda mais com essas características, esses atributos que atualmente existem, em vez de sonhar com aquilo que vai existir. E assim é conosco também. Deus tem nos dado o DNA da santidade. Nós somos santos, somos justificados, e nada que podemos fazer irá nos tornar mais justos do que já somos. Deus conhece o nosso DNA. Deus sabe que nós somos novas criaturas. E agora Ele nos chama para concordar e externar aquilo que Ele já sabe ser verdade sobre nós. Então aqui estamos nós, hoje, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. E alguns de vocês
estão representando. Alguns de vocês estão fingindo. Alguns de vocês estão usando máscaras. Uma máscara tão firmemente afixado que você não sabe mais onde a máscara termina e você começa. E vocês estão com medo. Apavorados seria o termo certo. Que alguém descubra o que está acontecendo no seu interior. Jesus lhe diz: não tenha medo, filho. Já estou sabendo de tudo. Eu soube desde o início. Nada disso me surpreende. Nada disso me assusta. Nada disso me faz querer fugir de ti. Estou contigo, amigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas será que eu tenho coragem para andar pela fé? Será que tenho coragem para acreditar que Deus já me fez uma nova criatura? Tenho coragem para acreditar que Deus é louco por mim, neste exato momento? Tenho coragem para acreditar que seu amor por mim não é resultado da minha máscara, ou do meu serviço, ou das minhas tentativas de agradá-lo? Tenho coragem para acreditar que não preciso mais pagar pelos meus erros? Tenho coragem para acreditar que eu sou justo, a despeito do fato de que ainda recaio em meus velhos maus hábitos? Tenho coragem para acreditar que já sou santo, porque a minha natureza foi enxertada com a natureza do próprio Rei do Universo? Tenho coragem para acreditar que Deus não mantém um registro das minhas ofensas para passar na minha cara algum dia? Tenho coragem para acreditar que Deus nunca sente vergonha ou nojo de mim? Será que tenho coragem? Porque se eu tiver, a pressão acabou e o amor começou. Veja bem, na sala das boas intenções, nos esforçamos para nos tornar algo que não somos, santos. Mas na sala da graça, nós crescemos e amadurecemos, revelando algo que já é verdade sobre nós, que somos santos. A primeira sala estabelece um relacionamento com Deus baseado em obras e motivado por medo, que depende da eficácia da minha obra. A segunda sala coloca a responsabilidade sobre a eficácia da obra e recursos de Deus a meu favor. O DNA já foi estabelecido. Ele quer que nós acreditemos, para que possamos tocar para frente o processo de amadurecimento que vai revelar aquilo que já é verdade a nosso respeito. Confiança nesta obra de Deus e dependência dele abrem o caminho para Deus nos amadurecer. Sem esta fé, é impossível agradar a Deus. É o que Gálatas 3:5 diz. E eu lhes pergunto de novo: Deus lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês como resultado das suas tentativas de obediência? Não, naturalmente que não. É quando vocês creem em Cristo e confiam inteiramente nele. E eu sei, alguns de vocês estão na mesma posição que eu estive, dizendo: caramba, onde é que esse ensino estava antes de eu colocar todas essas máscaras? Como é que eu faço agora? O problema com máscaras é o seguinte: você as coloca para ser amado, mas exatamente aquilo que você colocou para ser amado é o que lhe impede de ser amado ou de receber amor, porque a sua máscara recebe todo o amor e não sobra nada para você. Você não consegue nem amar direito. E olhe que eu sei do que é que eu estou falando, porque esta é a minha luta hoje. Então,
aqui estou eu, na sala da graça, antes tarde do que nunca. E agora precisamos saber o que fazer com estas máscaras e os meus maus hábitos. Graças a Deus, tenho descoberto que acesso à sala da graça vem quando eu giro o trinco da humildade através de arrependimento, baseado em confiança em Deus e não mérito próprio. Arrependimento baseado em dependência, não obediência esforçada. E há amor, não só dado, como recebido. Infelizmente, pessoas entram e saiam da sala da graça. Eu gostaria que não fosse verdade, mas nem todos permanecem depois de entrar. Pois para permanecer, não só você precisa acreditar que você é aceito, mas você precisa aceitar as figuras que aqui estão e que chegam novas a cada semana. E precisamos admitir que são estranhas e falhas e pecaminosas, simples, arrebentadas e frequentemente não muito apropriadas. Não é que não aparece uma mais bem arrumada de vez em quando, mas normalmente ele logo revela que sua aparência mais arrumada é só uma máscara. E aí ele tem que aprender, como todos nós, a suficiência de Cristo em nós, ou ir para aquela outra sala onde as aparências são mais importantes. E se um dia você volta a focar mais no seu pecado do que nesta graça, e começar a pensar que este não é o seu lugar, que suas falhas são grandes demais para você ser aceito, que você não merece ser amado, que você não consegue conviver com este bando de maltrapilhos sem uma máscara, cada um de nós, do seu jeito, estes seus companheiros de viagem, os habitantes deste incrível salão da graça, doce graça de Jesus, estes santos em processo de amadurecimento, irão olhar para você e dizer: como é que é? É só isso? É só isso que você tem para confessar? E com isso, nós estaremos dizendo para você que você é bem-vindo aqui. É o meu mais sincero desejo e oração que eu e a minha casa, o Celebrando Restauração, a IBC, estejam se tornando salas desta maravilhosa graça libertadora de Jesus. Com filiais em todos os grupos pequenos espalhados ao redor desta cidade e também em todas as igrejas ao redor deste país. Mais do que qualquer outra resposta que até agora eu já vi ou ouvi, eu entendo que esta é a resposta de Deus para a nossa restauração e a restauração do nosso mundo. Antes de sairmos hoje, eu quero dar a oportunidade para cada um de nós tomarmos a decisão que nos cabe. Talvez você nunca entregou a sua vida e a sua vontade a Deus. Talvez você nem sabia que você podia. Talvez até agora você achava que Deus estava sentado num sofá lá no céu esperando que você chegasse até Ele. Mas hoje Jesus tocou no seu coração, lhe convidou, lhe convenceu da sua incapacidade de agradá-lo e de que Ele está disposto a trocar de lugar com você, a adiantar o pagamento através do seu próprio filho para que você possa viver livre, mesmo sem saber o que você vai fazer com essa liberdade. Se esta é a sua condição hoje, e pela primeira vez esta ficha caiu, hoje eu lhe desafio. Agora deixe-me falar com algumas outras pessoas. Vocês continuam decidindo o que vocês têm que decidir. Talvez você não é aquela pessoa que tem se esforçado tanto. Talvez você já desistiu de tentar alcançar Deus.
Talvez você achava que era impossível chegar, então você jogou tudo isso para o alto e decidiu viver só para si. Talvez você é uma dessas pessoas quebradas, arrebentadas, machucadas, feridas, que acha que Deus não quer nada com uma pessoa como você. Você não está se gabando dos seus feitos, você acha que você está até mais longe do que aquele outro que parece tudo arrumadinho. Mas eu quero lhe dizer que o reino de Deus está muito mais próximo do que você imagina. Porque Deus não odeia nada como Ele odeia a arrogância espiritual. Talvez você veio para Ele hoje aqui nesse lugar dizendo: Deus, eu não sei nem por que eu estou aqui. Eu não mereço estar no lugar de pessoas tão arrumadas, tão bonitas. Deus, que é isso? Que negócio podre aqui. Será que tu és capaz de aceitar essa podridão? Eu quero lhe dizer, meu irmão, que qualquer segredo que você tem escondido no seu coração, Deus já sabe. Você pode me enganar, você pode enganar as pessoas ao seu redor, mas de pouco isso importa. O fato é que Deus já conhece e Ele quer você na família dEle, desse jeito que você está. Ele vai chegar do teu lado e juntos vocês vão batalhar contra isso. Tem alguém que veio nesta condição que hoje quer dizer: isso aí sou eu me identifiquei com isso aí. Cara, preciso arrancar esse negócio, preciso tirar esse fardo, preciso da graça, da doce graça de Jesus. Tem alguém aqui hoje nessa condição? Vocês com quem eu tenho falado até agora, daqui a pouco eu vou pedir mais um ato de humildade. Vou pedir que vocês venham aqui à frente durante a próxima música. É um ato que vai abrir o seu coração para Deus e dizer: Deus, eu estou aqui, eu não uso mais essa máscara, eu estou aqui diante de Ti, diante de todos. Mas eu sei que há uma palavra para muitos de vocês que, como eu, sofreram recaída, voltaram a acreditar que agora a sua proximidade de Deus depende do seu esforço, da sua santidade, do teu braço. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã na fé, arranque essa máscara só lhe impede de receber o amor de Deus, lhe impede de receber o amor dos seus irmãos e irmãs na fé. Essa máscara só lhe impede de amar direito as pessoas. Você diz: mas se eu falar aquelas coisas, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu vou lhe dizer o que é que vão pensar de você. Vão pensar a verdade. Vão pensar exatamente aquilo que Deus pensa sobre você. É o meu sonho viver esta realidade numa comunidade de pessoas onde a igreja de Jesus Cristo possa se tornar verdadeiramente o lugar mais seguro da terra. Meu irmão, se você tem uma decisão para tomar no seu coração, durante esta próxima música, quebrante o seu coração diante de Deus. E aí, se você tiver coragem, você também pode levantar a sua mão durante essa música, não porque eu preciso ver, mas porque eu estou aqui para lhe dizer o quanto é duro esse negócio de abrir a boca e confessar que eu tenho usado uma máscara. Eu sei que quando você levanta a sua mão, você está dizendo: esta máscara que eu tenho aqui na minha cabeça, eu não uso mais. Eu vou denunciar esse negócio. Eu sou tão doente quanto o meu pior segredo. Eu tenho mais medo do meu segredo do que da repercussão da verdade. Tome esse passo de coragem hoje. Confesse diante de Deus. Depois procure um outro ser humano. Tire a sua máscara. Fale a verdade. Experimente o amor de Deus através do corpo de Cristo. Vamos cantar.